A nova pesquisa eleitoral divulgada hoje mostra que o índice de rejeição do presidente Jair Bolsonaro teve uma significativa queda, baixando de 66% do último levantamento para 59%. A pesquisa Genial Quest tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Esse levantamento foi realizado entre os dias 29 de junho e 2 de julho e, ao contrário da pesquisa que divulgamos ontem aqui, foi realizada em todo o Brasil e ouviu 2.000 entrevistados. O registro na Justiça Eleitoral também foi feito e é o BR 01763/2022. Falando antes de adiantar outros números da pesquisa, Pedroso, ter um presidente com queda no índice de rejeição é positivo na corrida para a corrida eleitoral? Perfeito, Escola. Esse é um indicador super importante e preditivo com relação à intenção de voto. Um presidente que tem uma rejeição acima dos 40%, não temos nenhum registro histórico de que tenha sido reeleito. Então é realmente importante a manutenção desse índice baixo, e isso mostra que algumas das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, têm gerado resultados positivos. E mais do que isso, durante a realização dessa pesquisa, alguns fatos aconteceram durante o governo, por exemplo, o escândalo da Caixa Econômica e outros fatores parecidos, e o que demonstra a pesquisa que eles não tiveram um impacto sobre a figura do presidente. Então, atingiram o governo, mas não atingiram o governante. Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala, claro, de retrato de momento. E quando a gente fala de um dado como esse, que é a rejeição, quanto mais próximo da eleição, melhor o momento, então, para o governante, principalmente esse que está na linha de frente para a reeleição, né? Exatamente. O ideal para o Bolsonaro é que esses índices de rejeição já estivessem mais baixos há um tempo mais largo. Mas ele conseguindo diminuir esse fator agora, a Escola, é importante. E a tendência, depois que o horário eleitoral começar, que ele consiga de fato apresentar algumas realizações de governo, tradicionalmente os mandatários, eles conseguem melhorar tanto o índice de rejeição quanto de intenção de voto, depois que eles colocam ali as suas realizações para que a população tome ciência, e o horário eleitoral ajuda muito nesse aspecto. Bom, a pesquisa eleitoral mostra o ex-presidente Lula à frente aí das intenções de voto, com 45% da preferência do eleitor que foi ouvido pela pesquisa. Em segundo lugar, aparece o Bolsonaro com 31%. O levantamento Genial Quest aponta ainda que o Ciro Gomes, em terceiro lugar, mantém lá a média que ele sempre aparece nas pesquisas, né? 6%, 7%, nesse caso, 6% das intenções de voto. André Janones e Simone Tebet alcançam 2% da preferência dos eleitores. Pablo Marçal tem 1%, 6% dos entrevistados seguem indecisos e outros 6% afirmaram que vão votar branco ou nulo. Os demais candidatos não pontuaram. Eu tenho uma dúvida só, Pedroso, que é o seguinte: a gente tem uma tendência no país de continuidade. O brasileiro, em geral, acaba apostando muito na reeleição. Não seria mais natural que o Bolsonaro estivesse à frente por estar comandando a máquina pública nesse momento de pesquisa? Rafa, todos os ex-presidentes que se colocaram para a disputa eleitoral buscando a reeleição desde o Fernando Henrique, todos conseguiram alcançar esse objetivo. Então você tem uma razão muito grande quando você apresenta esse dado aos nossos ouvintes, que o presidente ele costuma ter uma vantagem nesse sentido. Qual é a diferença, o que torna esse pleito, essa disputa eleitoral, diferente das anteriores? É a primeira eleição que a gente consegue alcançar em que você tem um presidente concorrendo contra um ex-presidente que teve índices de aprovação e de popularidade muito altos. A gente sabe todo o escândalo pelo qual o PT passou, as dificuldades do governo Dilma, mas é inegável que durante o governo do Lula ele gozou de aprovação altíssima. Então essa é uma novidade, e você pode somar isso o momento econômico. Agora, quando a gente traz esse dado, e a Rafaela apontou pra gente ali essa variação ali das intenções de voto, o que mais chama atenção nessa pesquisa é a tendência. Então você tem ali uma tendência de queda do Lula. Se você compara de maio para agora, você tem uma queda de 2 pontos do Lula e você tem um crescimento do Bolsonaro. Então, o que tem preocupado algumas pessoas e acendeu alguns alertas ali na campanha do petista é justamente isso, é a tendência. E eles falam, olha, os números econômicos, os indicadores econômicos, eles vêm em um momento que está beneficiando o presidente. Então, eu precisei já responder algumas pessoas que me perguntaram, mas por que é isso? É o fato de Bolsonaro estar rodando, fazendo motociata? É isso que está ajudando? Eu falo, olha, o mundo real é muito diferente das redes sociais. O principal indicador, Escola, que tem impactado quando a gente faz uma análise séria, são os indicadores de emprego.
o IBGE, que é um instituto muito sério, né, que tem ótimos pesquisadores, eles mostram que a tendência de empregos tem crescido. O Paraná, inclusive, tem batido recordes de emprego. Então, quando a vida das pessoas melhora e o índice de emprego é um bom instrumento para medir isso, elas acabam ficando mais otimistas, e daí sim, essa tendência que a Rafa apontou de estabilidade, de manutenção, ela se aflora, e é isso um pouco do que os números têm mostrado. E o que me chama a atenção em todos os levantamentos que a gente mostra é que, claro, né, os candidatos à presidência vão ter que bater muito na tecla da economia, que é isso que interessa principalmente ao eleitor de todas as classes, né, que é nessa hora, de fato, que os eleitores eles entram no campo da democracia, né? Todos os votos têm o mesmo peso. Mas o que me chama a atenção é que de uns 3 ou 4, vocês podem me ajudar aqui na bancada também, 3 ou 4 levantamentos pra cá, a gente não fala mais em terceira via. A terceira via praticamente ficou ali, ó, no retrovisor e cada vez mais longe. Existe um Ciro com esses 6, 7%, tem a Simone Tebet que tenta pelo menos aparecer como uma opção de terceira via, mas parece que o fôlego desses candidatos que estão abaixo dos 2 dígitos ali, esse fôlego não existe. Foi um voo de galinha, Escola. Então, sabe, aquela batida de asa, deu aquele pulinho, pessoa, né, alguns analistas falaram, agora vai, e não foi. E pelo que a gente tem acompanhado, a tendência é que não vá mesmo. Porque esses números, né, que mostram a preferência das pessoas, eles são bastante consolidados. Quando você olha, inclusive, a intenção espontânea que as pessoas falam ali, você tem um número muito maior do que os 50%. Ou seja, você tem um número muito baixo de pessoas que ainda não sabem para quem votar. Então, é muito difícil que o Ciro, que já é bastante conhecido, consiga crescer. A esperança de quem torce pela terceira via acaba sendo muito mais a Simone Tebet, porque tem uma rejeição baixa, mas tem também um índice de reconhecimento baixo. Agora, para complexificar, para que a gente pense e olhe os números e consiga analisar, vale a pena pensar também nos palanques locais, Escola. Sabe, uma das grandes dificuldades para que a terceira via emplaque, eles não conseguem ter ali palanques regionais. Pense aqui no Paraná. Quem é o candidato ao governo do estado que apoia ali o PDT do Ciro Gomes? Você consegue ver o MDB apoiando a Simone Tebet? Elas têm um candidato próprio aqui no estado? Não tem. Eles apoiam a reeleição do governador, que tem um vínculo ali com o bolsonarismo. Então você tem uma dificuldade em todas as regiões pensando nesses palanques. Então, sem inclusive esses palanques regionais, a terceira via ela acaba vivendo aquilo que a gente pode chamar de um sonho de uma noite de verão. Vem rapidinho, cria um ânimo, mas passa. Até porque, Pedro, a gente lembra que tanto o PDT quanto o MDB aqui no Paraná já foram partidos muito maiores, muito mais importantes, com lideranças muito mais expressivas. Deve ter 1 ou 2 deputados estaduais. Na Câmara de Vereadores aqui em Curitiba também uma liderança pequena, e o MDB acabou tendo um racha interno, está procurando seu caminho, voltou para aquela origem muito mais de um partido que acaba se juntando ali, né, para fazer coligação e apoiando, do que a tendência de colocar à frente um candidato próprio, como a gente vê essa intenção aí, essa pretensa terceira via, né? Exatamente. Pegue o MDB do Paraná, que já fez governador e tudo mais. A figura histórica do partido migrou para o PT porque não conseguiu ter espaço ali de se manifestar. Exatamente, o Requião. Você pega outros estados, você vê um movimento parecido, Rafa. Então, essa é uma dificuldade da terceira via. Eles são muito mais candidaturas por um desejo, talvez, de alguns gabinetes ou de algumas pessoas, do que propriamente da população. E tem uma dificuldade, tá? Quando a gente fala isso da população. Alguns não querem o Bolsonaro, outros não querem o Lula. Mas quando você fala, olha, então você tem uma opção da terceira via, como o Sérgio Moro disputou em algum momento, as pessoas falam, quem é mais esquerdo fala, não, mas do Sérgio Moro eu não voto. Então eles querem um tipo de terceira via. E quem é Bolsonaro também não vai votar no Sérgio Moro também. Então, assim, você tem uma dificuldade que a polarização tem 2 pontas. Agora a terceira via ela é tão vasta, tem tanta multiplicidade que ninguém se junta. Então é quase uma banda de um homem só, cada uma dessas terceira via. A verdade é que a terceira via acabou quando o Luciano Huck desistiu dela lá atrás, né? Porque a gente falava de uma opção quando ele surgiu lá nos 2 anos atrás, mais ou menos. Depois os coadjuvantes tentaram embarcar nesse mesmo discurso, ou pelo menos nessa mesma proposta de fazer um Brasil diferente, e nenhum conseguiu agregar, como o Pedroso acabou de dizer também. Aliás, foi feio. A gente viu até muita briga dentro do PSDB, por exemplo, uma disputa ali que dava, claro, um recado para o eleitor que a terceira via estava muito desunida, talvez muito mais do que os partidos que estão interessados na polarização. Parecia muito mais difícil articular, né? Parecia briga de ego, né?
Exatamente. Os interesses todos dos partidos que estavam apostando aí numa possível terceira via ainda posta. Exatamente, era muito mais uma briga de ego, e o PSDB tornou, inclusive, suas brigas internas, eles tornaram elas absolutamente públicas, né? Então, inclusive, esse tipo de disputa, ele foi acabando inviabilizando, porque dentro até da própria avaliação das pessoas falaram, olha, se eles não conseguem eles se unir, abrir mão, talvez, em prol de um projeto de Brasil mais amplo, quem dirá o eleitor? Imagina governar. Imagina governar. Então o eleitor, ele acaba fazendo muitas vezes aquela opção de qual é o polo que eu rejeito menos, e a partir daí abraça. Então você tem aquelas pessoas que migram ali pro PT, que vão ali pro bolsonarismo, e você pode, de alguma forma, se esses números eles se mantiverem estáveis, a gente consegue inclusive entender que é quase um segundo turno antecipado, Escola. 4 horas e 11 minutos agora.